Gente, desculpa, mas antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Se a gostosa, diva, atriz incrível e politizada Penélope Cruz me chamasse para fazer um swing e o meu marido fosse o empata foda, gente, divórcio na hora. É a Penélope Cruz. E daí que a gente tem 10 anos de casamento? É a Penélope Cruz. Você só vai ter uma chance na sua vida. E olhe lá. O Convite é um novo filme de Olivia Wilde sobre um casal em crise, Joe e Angela, que estão casados há muitos anos, mas já estão se estranhando o suficiente para discutirem ininterruptamente por mais de 10 minutos seguidos. Sobre coisas fúteis, uma discordância aqui e ali, mas também pelo fato da Angela ter convidado um casal de swingueiros para um jantar de última hora. Quem nunca? They're coming in 10 fucking minutes. Why didn't you tell me any of this? Because we've been talking about them coming for like 6 months, okay? And they've been so nice about all our noise from the renovation. Our noise. Sendo eu, o lobo solitário que sou, que ama ficar sozinho, que odeia visitas desesperadas, inesperadas, qualquer ser vivo que respire basicamente, eu também ficaria um pouco amargo e ranzinza que nem o Joe, ao descobrir que subitamente tem gente vindo pra minha casa em menos de 10 minutos, porque eu odeio quando chega gente em casa e eu não me preparo mentalmente para recebê-las sem hostilidade. Papo calcinha aqui, 24 horas do meu dia, eu estou travando uma guerra contra mim mesmo. E para socializar com alguém, como qualquer ser humano normal, é preciso que eu planeje uma trégua dessa guerra com muita antecedência. Fora isso, meu Deus, você vai me encontrar na pior pessoa possível. Não que eu vá tratar mal alguém, eu só não vou falar muito, sabe? Fica na sua que eu fico na minha. E eu acho que o Joe tem essa mesma personalidade, porém o Joe, ele é muito filha da puta, eu não sou o Joe. Eu não sou o Joe. E aí, menina, continuando o babado, durante essa discussão geracional em que eles quase não param mesmo para respirar, o Joe se põe totalmente contra a ideia deles receberem visita hoje à noite. Mas Angela suplica e não arreda o pé porque eles não têm amigos. E ela tá se sentindo solitária, né? You know what? We're not fucking canceling. Do you know why? We don't have friends. We gotta be friends with them? Are you kidding Why me? not? Also, it's Maybe. not my fault. We don't have any Oh, friends. it's By the way. not. Aí o chato do Joe, e tá liberado falar qualquer coisa de ruim sobre ele a partir desse momento, ele fala, eles vão vir, então não tem jeito. Não, beleza, tá de boa, relaxa aí. Pelo menos eu aproveito a oportunidade para reclamar sobre os aplausos e gritos que a gente ouve do apartamento deles, especificamente às 4 da madrugada. I would love to have You would friends. love- People like me. Why do you think we don't have friends? Why do you think we I'll don't tell you have why we don't have friends? friends. Because we're fucking miserable. Se arrependimento matasse, esse filme terminaria com a Angela viúva, porque foi só ele falar isso que ela esfrega na cara do Joe o quão difícil é para uma mulher chegar no auge do prazer, voar, voar, subir, subir, e que obviamente ele não consegue ela chegar nesse local, né? You're gonna bring up the fucking. Do you even understand how hard it is for a woman to come that hard? Yes, I do, because you've mentioned it Really? 100 times in the last 3 I don't think you really understand how difficult it is. And if we say something, do you know what's gonna happen? Every time they fuck and she comes, they're gonna see our dumb faces. That's not fair. Meus amigos, brutal. É papo de caixão fechado. O casal Luar chega à porta no meio dessa discussão, mas estão um pouco se importando porque eles vieram jantar na casa do vizinho e a sua esposa estava uma delícia. Take them off? I don't give a fuck if you take your shoes off.
Conversa vai, conversa vem, cria-se ali um clima de tensão, tanto pelo mau humor inerente do Joe, quanto pelo nervosismo que a Angela tá passando ali. Aí chega numa parte que eu casquei o beco de rir por causa da Penélope Cruz, velho. A reação dela foi muito engraçada, o que o Joe falou. A Angela tá lá, quase chorando, dizendo que vai se sentir muito solitária, mesmo tendo mala do marido dela, quando a Meg, que é a filha deles, for pra faculdade daqui a uns 6 anos. A Meg tem 12, mas ela já tá se sentindo solitária. E aí, pra dar aquela quebrada no gelo, jogando conversa fora mesmo, ela pergunta se eles, o casal Luar, não queriam ter filhos, né? O Hawk responde que talvez estavam pensando ainda. Aí o Joe, ele tem a proeza de abrir aquela boca de força dele, dizendo que era melhor pensar rápido, por causa da idade, sabe? Aí, meus amigos, a Pinha olha pro Joe de um jeito que, se ela fosse estadunidense, já teria dado um tiro nele. E o filme acabaria novamente com a Angela viúva. Should probably decide sooner than later What? whether or not you're gonna have children. You know, just due to age. Whose age? Mas não ia ser o mau humor desse ranzinza que ia acabar com a noite perfeita que Angela imaginou, né? Oh, hello. Namaste. Meninas, girls, chicas, ragazze, não deixem que o marido de vocês acabem com a possibilidade de ter uma experiência incrível com uma mulher bicuriosa e o seu marido, um ex-bombeiro, coroa já, que são swingueiros. É desejo. É desejo. Então o clima de tensão vira clima de tesão. E não necessariamente sexual, porque a Angela, coitada, ela só precisava de um pouquinho de atenção, e é exatamente o que Hawk dá quando olha para o tapete que ela comprou literalmente naquela mesma manhã, naquele mesmo dia, e ele começa a elogiar o olho dela para as coisas, que o tapete era bonito e que ele gostaria de deitar pelado nele. Sim, pelado, no tapete. E a Angela, gente, nesse momento ela tá como? Que nem uma pitomba. Ela não é Olodum, mas tá só no tique-tique da Bahia. Tô só no tique-tique-tique-tique-tique. Falando em Olodum, Joe, que tem uma bateria na cabeça, ou seja, tem sempre alguém batucando lá no mesmo ritmo e a ponto de explodir, menciona o barulho de aplausos performado pelo casal Luar às 4 da madrugada. Look, okay, you know what? Yes, I banged on your door because you people are fucking like monsters over there. What are you doing? What are you trying to prove? Are you trying to win a contest or something? E assim, gente, a Angela, essa mulher não sabe nem onde enfiar a cara. Enquanto esse zero à esquerda, empata foda, dispara cada palavra como se fosse um balão de festa se esvaziando freneticamente sem parar e fazendo barulhão da poxa. E tudo isso não passa de inveja masculina, porque o problema não é só o barulho. É que enquanto ele e Angela estão há sei lá quanto tempo vivenciando uma espécie de greve sexual, os vizinhos de cima parecem estar vivendo a vida que eles fingem que não querem. Fingem que tá tudo numa boa, tá tudo normal. Mas no fundo tá todo mundo com o ó. Que nem uma pitomba. E aí, Hawk e Pinha, pessoas educadas, né, gentis, cordiais, fazem meio que uma revelação chocante. Às vezes eles gostam de fazer umas comemorações, umas festinhas divertidinhas, sabe? Festas com várias pessoas, peladas, às vezes 6, às vezes 10 pessoas peladas na sala, porque no quarto não cabe todas. I guess, right? Yeah, and she wanted to have 10 people, so... 10 people? Are you fucking kidding 10. me? Holy shit. Oh my god. 10?
E eles não estavam contando isso só para explicar o barulho. Eles tinham descido ali na intenção. Eles estavam ali justamente para convidar Joe e Angela para participar. O convite. E o mais engraçado é que a reação de Angela é tão natural. Ela tá curiosa, ela quer saber, ela quer entender como esse negócio funciona mesmo, sabe? E talvez porque naquele momento o que mais desperta nela não seja necessariamente o desejo de dormir com alguém ou outra pessoa, mas a sensação de voltar a ser uma mulher que desperta desejo em alguém. E surpreendentemente o Joe, ele também não nega o convite e tá aberto ali, com a única ressalva de que Pinha não fizesse pegging nele. Bombastic side-eye. O único buraco que permaneceria fechado seria esse. E aí eu pensei, meu Deus, finalmente esse casal vai sair do lugar. Só que não. Porque Pinha, que é sexóloga e aparentemente é a única pessoa naquela sala com 2 neurônios funcionando em conjunto, olha para os dois brigando há horas, inclusive sobre o aceite do convite, e percebe, esses dois não têm a menor condição de participar de uma suruba. Então ela propõe uma troca de parceiros para o swing mesmo, para inicializar eles ali no processo do surubão. Angela fica com Rock, Joe fica com Pinha, e teoricamente todo mundo vai viver sua fantasia, todo mundo tranquilo, numa boa, zen. Só que a Angela trava completamente quando chega a hora de ficar com Rock, e o Joe consegue transformar uma situação potencialmente excitante numa emergência ortopédica. Porque veja só, o Joe e a Pinha estavam ali escutando Xadê. Isso já diz tudo, estava escutando Xadê. Os dois no escritório, luz amarela, luz baixinha, estavam dançando, fazendo strip, o clima perfeito. Enquanto a Angela estava quase descobrindo o porquê da Pinha gritar tanto às 4 da madrugada. Mas aí o Joe simplesmente machuca as costas. É aquela coisa, né? Uma vez empata foda, sempre empata foda. E o que era para ser uma noite de 1001 prazeres, acaba se tornando uma sessão de terapia de casal. Pinha começa a cutucar com a vara curta onde mais dói e acaba descobrindo que eles não se tocam há mais de 1 ano. Vivem se ressentindo, brigam por qualquer coisa e no fundo estão empurrando o casamento com a barriga por causa da filha deles, né? Aí a nossa sexóloga incrível, inteligentíssima e diva e a mais inteligente do recinto bota as cartas na mesa, né? Vocês acham que a Meg não tá sentindo toda essa raiva que vocês têm, toda essa discussão? Vocês acham que ela não percebe, que ela não vê? Talvez vocês sejam mais felizes estando separados. E o mais absurdo, que vai ali ultrapassando o limite do surreal, é que Joe e Angela, depois de discordarem sobre tudo durante o filme inteiro, até sobre a existência de visitas, conseguem concordar em uma coisa. Talvez o casamento realmente tivesse dado o que tinha que dar. Mas isso a gente não vai estar sabendo porque não tem confirmação. O filme termina de maneira ambígua. Então não dá para dizer se eles se separaram mesmo ou se eles reataram, tiveram uma reconciliação. O amor é lindo, meu nome é Jai, esse foi o vídeo, e não me convidem para orgias, mas assistam o convite. Tchau! Voar, voar, subir, subir,